O título é As Três Perguntas, de Leon Tolstói. Certa vez ocorreu ao imperador que, se soubesse responder apenas as seguintes perguntas, nada jamais o afastaria do caminho justo. Qual é o melhor momento para qualquer coisa? Quais são as pessoas mais importantes em qualquer trabalho? Qual é a coisa mais importante a fazer em qualquer momento? O imperador promulgou um decreto para todo o seu império, anunciando que quem soubesse responder as três perguntas receberia uma grande recompensa. Depois de ler este decreto, muitos se dirigiram ao palácio com as suas diferentes respostas. Respondendo à primeira pergunta, alguém sugeriu ao imperador que estabelecesse uma ocupação total do tempo, com as horas, dias, meses, anos e as tarefas a realizar. Se seguisse isso à letra, o imperador poderia então vir a fazer cada coisa em seu devido tempo. Uma outra pessoa retorquiu que era impossível prever tudo, que o imperador devia pôr todas as distrações inúteis à parte e manter-se atento a todas as coisas para saber quando e como agir. Uma outra insistiu que o imperador sozinho não podia possuir a clarividência e a competência necessárias para decidir quando fazer algo. Parecia-lhe que o mais importante era nomear um conselho de sábios e agir de acordo com suas recomendações. Uma outra pessoa disse que certas questões necessitavam de uma decisão imediata e não podiam esperar por uma consulta. Contudo, se o soberano desejasse conhecer com antecedência o que ia acontecer, ser-lhe-ia possível interrogar os adivinhos e os magos. As respostas à segunda pergunta também divergiam muito entre si. Alguém disse que o imperador devia colocar toda a sua confiança nos seus ministros. Um outro recomendou que fosse aos padres e monges, outros ainda aos médicos e mesmo aos militares. À terceira pergunta foram dadas respostas igualmente variadas. Alguns afirmaram que a procura mais importante era a ciência, outros insistiram que era a religião e outros ainda a arte da guerra. O imperador não ficou satisfeito com nenhuma das respostas e não atribuiu a ninguém a recompensa. Depois de várias noites de reflexão, o soberano decidiu visitar um eremita que vivia na montanha e que era tido por um ser iluminado. O imperador desejava encontrar o santo homem para lhe fazer as três perguntas, mas sabia muito bem que o eremita nunca deixava as montanhas e que era conhecido por não receber senão pessoas pobres e por recusar qualquer contato com ricos e poderosos. Por esta razão, o soberano disfarçou-se como um pobre camponês e ordenou à sua escolta que esperasse por ele aos pés da montanha, enquanto sozinho procurava o eremita. Ao chegar à morada do homem santo, o imperador avistou-o a cavar o jardim diante de sua cabana. Ao ver o estrangeiro, o eremita saudou-o com a cabeça e continuou a cavar. Era um trabalho aparentemente muito penoso para um velho. Ele ofegava ruidosamente a cada vez que enterrava a enxada no solo para revolver a terra. O imperador aproximou-se dele e disse: "Vim pedir a vossa ajuda. São estas as minhas perguntas. Qual é o melhor momento para qualquer coisa? Quais são as pessoas mais importantes em qualquer trabalho? Qual é a coisa mais importante a fazer em qualquer momento?" O eremita escutou-o atentamente e retomou o trabalho depois de dar uma pequena palmada no ombro do imperador. O monarca disse então: "Deveis estar cansado. Deixa-me ajudar-vos." O velho homem agradeceu-lhe, entregou-lhe a enxada e sentou-se no chão para descansar. Depois de ter cavado 2 fileiras, o imperador parou, voltou-se para o eremita e repetiu-lhe as suas 3 perguntas. De novo, o velho homem não respondeu, mas levantou-se e disse-lhe, mostrando a enxada: "Por que não descansais um pouco? Eu continuo." Mas o imperador continuou a cavar a terra. Passaram 1 e outra hora. Por fim, o sol pôs-se atrás da montanha. O soberano pousou a enxada e disse ao eremita: "Escutai-me, eu vim até aqui para vos perguntar se sabeis responder às minhas 3 perguntas, mas se não souberdes, dizei-mo para eu regressar à minha casa." O eremita levantou a cabeça e perguntou ao imperador: Ouvis alguém a correr na nossa direção?"
O imperador virou a cabeça e ambos viram surgir do bosque um homem com uma longa barba branca. Corria tropegamente, com as mãos a pressionar uma ferida no ventre que sangrava. O homem correu em direção ao soberano, até cair sem sentidos no chão. Gemia. Ao abrir a sua camisa, o imperador e o eremita viram que ele tinha uma ferida profunda. O monarca limpou-a totalmente e, a seguir, fez-lhe um curativo com sua própria camisa. Visto que o sangue corria abundantemente, teve de enxaguar e enfaixar várias vezes a sua camisa até conseguir estancar o sangue da ferida. Finalmente, o homem ferido retomou a consciência e pediu água. O imperador correu até o rio e trouxe consigo uma bilha de água fresca. Ao longo de todo este tempo, o sol pusera-se e o frio da noite viera. O eremita ajudou o imperador a levar o homem para a cabana, onde o deitaram sobre a cama. Aí, ele fechou os olhos e adormeceu sossegadamente. O soberano estava esgotado pela longa jornada que fizera, por caminhar na montanha e cavar o jardim. Apoiando-se à porta, adormeceu. Por um momento, esqueceu-se de onde estava e o que ali tinha ido fazer. Quando acordou, olhou para a cama e viu o homem ferido, que também se perguntava o que fazia ali naquela cabana. Quando este viu o imperador, olhou-o atentamente nos olhos e disse num murmúrio dificilmente perceptível: "Por favor, perdoai-me." "Mas o que fizeste para merecer de ser perdoado?" perguntou o soberano. "Vossa Majestade não me conhece, mas eu vos conheço. Eu fui vosso inimigo e fiz o voto de me vingar por terdes morto o meu irmão na última guerra e por terdes se apoderado de todos os meus bens. Quando soube que vinheis sozinho a esta montanha para vos encontrardes com o eremita, decidi montar-vos uma cilada e matar-vos. Esperei durante muito tempo, mas vendo que não vinheis, deixei o meu esconderijo para vos procurar. Foi assim que acabei por dar com os soldados da vossa guarda que, ao reconhecerem-me, infligiram-me esta ferida. Felizmente consegui fugir e correr até aqui. Se não vos tivesseis encontrado, teria com certeza morrido na hora. Eu tinha a intenção de vos matar e vós salvastes minha vida. Sinto uma enorme vergonha, mas também um reconhecimento infinito. Se viver, faço voto de vos servir até ao meu derradeiro sopro e ordenarei aos meus filhos e aos meus netos que sigam o meu exemplo. Suplico-vos, Majestade, concedei-me o vosso perdão." O imperador encheu-se de alegria ao ver com que facilidade se havia reconciliado com um antigo inimigo. Não apenas o perdoou, mas prometeu também restituir-lhe todos os seus bens e enviar o seu próprio médico e os seus servidores para se ocuparem dele até se curar completamente. Após ter dado ordem à sua escolta de reconduzir o homem à sua casa, o imperador regressou para se encontrar com o eremita. Antes de regressar ao seu palácio, o soberano desejava por uma última vez fazer as 3 perguntas ao velho homem. Encontrou o eremita semear os grãos nas fileiras cavadas na véspera. O velho homem levantou-se e olhou. "Mas já tendes a resposta a essas perguntas." "Como assim?" disse o imperador intrigado. "Ontem, se não tivesseis tido piedade da minha velhice e não me tivesseis ajudado a cavar a terra, teríeis sido atacado por este homem quando regressasseis. Teríeis então lamentado profundamente não terdes ficado comigo. Por consequência, o momento mais importante foi o tempo passado a cavar o jardim. A pessoa mais importante fui eu, e a coisa mais importante foi ajudares-me. Mais tarde, depois da chegada do homem ferido, o momento mais importante foi aquele que passastes a tratar da ferida, porque se o não tivesses feito, ele teria morrido, e vós teríeis desperdiçado a ocasião de vos reconciliar com o inimigo. Do mesmo modo, ele foi a pessoa mais importante, e cuidar da ferida foi a tarefa mais importante. Lembrai-vos que não existe senão
um único momento importante, que é agora. Este instante presente é o único momento sobre o qual podemos exercer o nosso magistério. A pessoa mais importante é sempre a pessoa com a qual se está, aquela que está diante de vós, porque quem sabe se vireis a estar ocupado com uma outra no futuro? A tarefa mais importante é fazer feliz a pessoa que está ao vosso lado, porque a procura da vida é apenas isso. Leon Tolstói. As 3 perguntas. Vejam, né? É uma reflexão profunda, né? De um emaranhado de acontecimentos em função de um imperador que precisava responder 3 perguntas, né? Que buscava respostas para 3 perguntas. Qual é o melhor momento para qualquer coisa? Quais são as pessoas mais importantes em qualquer trabalho? Qual é a coisa mais importante a fazer a qualquer momento? Né? E ele assina, né, promulga um decreto anunciando que quem soubesse responder receberia, né, um prêmio, e aquele monte de gente com aquele monte de ideias, nenhuma delas ressoou com o rei, que decidiu ir então em busca de um eremita muito sábio, e passa por todas aquelas situações, né? Chegando lá, o eremita cansado, ele ajuda o eremita. No final da noite, né, acontece a questão com o seu ex-inimigo, que havia montado, né, pensado numa cilada para matá-lo, enfim. Vejam como a vida age. Isso é o tempo todo. Como tudo como a vida, ela tece uma teia de acontecimentos para que tudo aconteça para que tudo aconteça para o melhor, é isso que eu quero dizer. Você para pensar, né? Ele poderia simplesmente não ter ido até o eremita, ele poderia ter se convencido por algumas das respostas que ele recebeu, né? Das pessoas que tentaram lhe transmitir seus pensamentos. Não. Sabe por quê, gente? Porque quando a alma busca, não é qualquer coisa que satisfaz. Isso é um fato. Não é qualquer palavra, não é qualquer resposta, não é qualquer coisa. E digo mais, não é que precise de algo elaborado, não é isso. Mas tem que tocar fundo. E quando ele vai em busca do eremita e ele vivencia, veja que a explicação do eremita se torna simples. Por quê? Porque o imperador experienciou a situação. Você querer explicar algo a alguém que não passou determinada situação é complicado. Você falar de algo que a pessoa já experienciou é muito mais simples. É claro que existem aprendizados que hoje a gente pode absorver, que não necessariamente a gente precisa experienciar. A gente pode aprender com o exemplo do outro. Mas veja, né? Tanto na situação em que ele ajudou o eremita, quanto na situação que ele ajudou o rapaz, né? Que tinha nele um inimigo, tudo se resumiu ao quê? Ao momento presente. A pessoa mais importante, né? O melhor momento para qualquer coisa é o agora. As pessoas mais importantes em qualquer trabalho, as que estão com você agora. Coisa mais importante a fazer em qualquer momento. Aquilo que você tem que fazer agora. Ao invés de ficar remoendo lá atrás, porque isso, porque aquilo outro, porque eu não sei, por quê, porque eu fiz, porque eu não fiz, porque eu disse, porque eu não disse, porque isso, porque aquilo. Gente, a perda de tempo é tão grande que se a gente soubesse, a gente economizava energia. Até porque energia, né, tá cara. Não é verdade? Tirar o foco lá de trás e esquecer também o que está lá na frente. Ai, como é que vai ser, o que vai ser, porque vai ser. Vai ser o que você cocriar, criaturinha de Deus. Talvez por isso seja tão complexo para as pessoas, né? Porque elas não aceitam que são elas que criam a realidade delas.
É muito mais fácil jogar o que? A culpa no fulano, no cicrano, no governo, não sei quem, nos controladores, na mãe, no pai, no meio, na sociedade. É tudo culpa do outro. Aí é bico para os controladores dominar a mente das pessoas, dominarem as mentes das pessoas. É você que cria a tua realidade. E o teu futuro depende do teu agora. O que é que você está fazendo agora? O que é que você almeja realizar agora? O que é que você pode fazer de bom agora? O que é que você pode corrigir agora, melhorar agora, perdoar agora, amar agora? O que é? Ao invés de ficar na reclamação, no desespero, na dor, no sofrimento, no vitimismo, porque tem gente que garra na vítima, que é uma beleza, né? Tem a vítima de estimação. Pra quê? Você vê que aqui várias coisas poderiam ter acontecido nessa história, né? Ele poderia realmente ter visto o eremita ter virado as costas e ido embora. Fatalmente ele seria atacado, né? Numa emboscada. E aí? Ficou, ajudou, cansou, até que o cara foi atingido, chegou até ele cuidou do cara. Fazer o bem sem olhar a quem, né? É o tal negócio. Fazer o bem sem olhar a quem, sem olhar a quem. Vejam que oportunidade, né? Pensando assim, que oportunidade a vida deu aos dois, né? Porque o rapaz que foi cuidado por ele, que estava ferido, poderia também não ter, apesar de ter a vida salva, poderia ter insistido na vingança. Tem gente que é osso duro de roer, gente. Tem gente que tem um coração muito endurecido, que não tem gesto de bondade que pareça amolecer o coração, né? E a partir dali as coisas, né, se desenrolaram, houve um perdão, houve um ressarcimento, porque o rei também resolveu devolver os bens para o rapaz, cuidar, né, dele oferecendo o próprio médico, enfim. Olha, minha gente, tudo que Deus faz é perfeito, já falei disso várias vezes, mesmo que não pareça, mesmo que haja momentos desesperadores, onde parece que está tudo uma porcaria, um caos, um horror, mas não está não. Não existe caos onde existe Deus. Existem ajustes, oportunidades de ajustes, que nós, com a visãozinha desse tamanho limitada, muitas vezes a gente se acha assim na condição de julgar, de emitir laudos, achando que nós somos os bambambãs. A gente não sabe de nada. O momento mais importante é o agora. Sempre foi o agora. Sempre será o agora. Eu levei muito tempo da minha vida para entender isso. E hoje eu observo as coisas e falo, caramba, né? É verdade. Tudo que a gente tem é o agora. O nosso hoje foi composto por muitos agoras. Os nossos agoras comporão o nosso futuro. Eu não mudo o passado, mas agora eu posso construir um futuro de acordo com aquilo que eu verdadeiramente almejo e desejo para mim. É agora, se eu trago feridas do passado, inclusive, eu não posso mudar, mas eu posso ressignificar. Eu posso liberar, eu posso perdoar, eu posso viver de forma a me libertar daquelas dores do passado. Porque essa questão de ficar voltando muito no passado também precisa ser olhada com cuidado. Como, né, o Gasparetto falava muito disso, de que o passado passou, não tem que ficar olhando para o passado. E aquilo, a gente extrai o aprendizado e aquilo que não nos serve a gente solta. O problema é que a gente perde muito tempo remoendo coisas que não nos agregam. É óbvio que isso toma tempo e espaço e a gente não guarda aquilo que realmente poderia nos agregar. Tem um texto que se chama O Instante Mágico. Eu vou fazer só o complemento dele aqui, ele é do Paulo Coelho.
Mas é um trecho de um livro dele chamado Na Margem do Rio Piedra, Eu Sentei e Chorei. E eu acho esse texto fantástico. É preciso correr riscos. Só entendemos direito o milagre da vida quando deixamos que o inesperado aconteça. Todos os dias, Deus nos dá, junto com o sol, um momento em que é possível mudar tudo o que nos deixa infelizes. Todos os dias procuramos fingir que não percebemos este momento, que ele não existe, que hoje é igual a ontem e será igual a amanhã. Mas quem presta atenção ao seu dia, descobre um instante mágico. E ele pode estar escondido na hora em que enfiamos a chave na porta pela manhã, no instante de silêncio logo após o jantar, nas 1001 coisas que nos parecem iguais. Este momento existe, um momento em que toda a força das estrelas passa por nós e nos permite fazer milagres. A felicidade às vezes é uma bênção, mas geralmente ela é uma conquista. O instante mágico do dia nos ajuda a mudar, nos fazer ir em busca de nossos sonhos. Vamos sofrer, ter momentos difíceis, enfrentar desilusões, mas tudo é passageiro e não deixa marcas. E no futuro, poderemos olhar para trás com orgulho e fé. Pobre de quem teve medo de correr os riscos, porque este talvez não se decepcione nunca, nem tenha desilusões, nem sofra como aquele que tem um sonho a seguir. Mas, quando olhar para trás, porque sempre olhamos para trás, vai escutar seu coração dizendo: o que fizeste com os milagres que Deus semeou por teus dias? O que fizeste com os talentos que teu mestre te confiou? Enterraste fundo em uma cova porque tinhas medo de perdê-los. Então, esta é a tua herança, a certeza de que desperdiçaste tua vida. Pobre de quem escuta estas palavras, porque então acreditará em milagres, mas os instantes mágicos da vida já terão passado. O instante mágico da vida sempre acontece no agora. Por isso que eu li esse texto agora. Não é uma coisa que venha com aviso prévio, mas você sente. E eu garanto para vocês que todos os dias nós temos instantes mágicos. Todos os dias. Tem um exercício do livro A Magia, né, que fala de gratidão, da Rhonda Byrne, que é você pegar uma pedrinha, você escolhe uma pedra, um cristalzinho. E antes de dormir, você segura aquela pedra e você vai repassar mentalmente os melhores momentos do seu dia, segurando a pedra. E você vai escolher o melhor deles e vai dormir com a pedra na mão, mentalizando aquele momento. É a pedrinha da gratidão. Ah, mas eu só tive um bom momento no dia. Perfeito, é esse aí que você vai guardar. Agora, se você fizer um exercíciozinho mais profundo, você vai ver que não foi um só. Você vai dormir com aquele sentimento, com aquele pensamento, se sentindo grato. São esses momentos mágicos. E digo mais, às vezes acontece uma coisa ruim no nosso dia e na hora a gente não entende. Mais pra frente, a gente percebe que aquela situação foi a melhor coisa que poderia ter nos acontecido. Foi o nosso momento mágico. Aí exige ainda mais sutileza, né? Para entender que aquele momento era importante. Só que se a gente entende que ninguém passa pelo que não tem que passar, fica mais fácil chegar a essa conclusão. O fato é que a gente precisa, de uma vez por todas, deixar o passado ir, soltar o presente, porque ele só vai existir dependendo do que a gente fizer agora. Como dizem, né? Não à toa se chama presente. Olha que fabuloso. Façamos do nosso presente um grande presente. Todos os dias, realmente, Deus nos dá com o sol oportunidades infinitas da gente construir aquilo que a gente deseja. Mas a gente só tem condições de construir o que a gente deseja se a gente tiver fé e foco. Ou seja, acreditar, pensar, né? Foco, pensar naquilo que você quer e fé, vibrar naquilo que você quer. Porque o que colapsa
é a vibração. Fiquem bem. O melhor está por vir. Eu tenho certeza absoluta. E lembrem-se, o que nós temos de mais importante realmente é o agora.